Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não sabemos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos, eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Boa tarde, queridos amigos, irmãos e irmãs que estão conosco aqui na casa Centro Espírita Amor e Caridade de Cabo Frio. Estamos agora iniciando mais uma tarde de estudos
onde juntos iremos absorver um pouquinho mais do conhecimento dessa doutrina maravilhosa. Tenho aqui, mais uma vez, repetindo os recados, como sempre, né? A casa, em nome da casa, venho agradecer aqueles amigos, sócios, colaboradores que têm ainda condição de contribuir com a casa, que vem mantendo as contribuições em dia. A casa agradece, mesmo a casa estando fechada, nós temos as despesas para mantê-la ainda funcionando. E essas contribuições estão mantendo a casa de pé. Então, nós queremos agradecer a esses irmãos que têm condição e entendemos aqueles que não têm. Mas os que podem, se possível, manter, porque é o que tem deixado a casa de pé. Quero relembrar das bolsas de Natal, que já estão sendo distribuídas para Marisa. Aqueles irmãos ou irmãs que queiram presentear uma criança assistida pela casa, são famílias carentes, que são cadastradas pelo sistema social da casa, e na época de Natal nós temos como uma festividade comum nós presentearmos essas crianças. Então, cada um que queira pode, vamos dizer assim, escolher uma criança para presenteá-la. Se tiver interesse de mais uma criança, nós pedimos que seja da mesma mãe, que isso nos facilita muito. Isso nos auxilia no nosso trabalho, tá? Na bolsa vem um kit de higiene básica, uma vestimenta, uma calça, uma camisa, uma sandália, um tênis, e você escolhe a criança, a idade da criança e o número da vestimenta dessa criança, o que ela precisa. Eu agora venho convidar vocês para a leitura da página. Hoje eu vou ler uma página que tem o título Pensa e Nota. É de Emmanuel. Em tempo algum, não digas que não pode ser útil. Faze de cada dia um poema de fé. Pode ser a esperança dos que jazem na angústia. Uma frase de luz ergue os irmãos caídos. Terás quanto quiserdes a prece que abençoa. Para espalhar o bem, basta o apoio de Deus. Hoje nós teremos aqui a palestra do nosso irmão Vladimir, com o tema Mundos Transitórios, né? Uma palestra também de grande valor para a gente de estudo. Eu agora quero convidar todos vocês, irmãos e irmãs, para juntos elevarmos o nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus por tudo, todas as oportunidades que nós viemos tendo em nossas vidas, mesmo em meio a esse caos que está o mundo, esta pandemia, e tantas pessoas que estão desequilibradas porque não entendem a necessidade da evolução do mundo. Então, juntos, convido vocês para fechar os olhos e elevar o pensamento ao alto. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre amado querido, Maria Santíssima, sua mãe, que tanto nos ampara e nos socorre, os benfeitores espirituais desta casa de amor e caridade, Ananias, Irmã Sheila, Zé Grosso, Dr. Bezerra de Menezes, entre tantos outros que aqui estão, que nos acompanham, os nossos mentores espirituais, os nossos espíritos protetores, que todos nós recebamos essa luz, essa energia que daqui emana, que possamos juntos vibrar em sintonia nesses estudos, que possamos replicar ao mundo aquilo que aprendemos nessa maravilhosa doutrina, que possamos colocar em prática, sempre que possível, tudo que aqui aprendemos que é necessário para a nossa evolução. Senhor, quero agradecer e pedir que o Senhor ampare todos aqueles doentes que estão nos hospitais, enfermos, que tranquilize
não só eles, como os familiares que angustiados lá estão, em acompanhamento. Quero pedir que abençoe, ilumine os médicos, os enfermeiros, os assistentes, todos aqueles profissionais diretamente ligados à recuperação desses irmãos, que eles sejam abençoados, que derrame sobre eles essa luz. Quero pedir, Senhor, que essa luz também percorra as casas de repouso, onde os nossos irmãos idosos se encontram, também em aflição, que sejam tranquilizados. As casas de recuperação, doentes mentais, que esses irmãos também sejam socorridos, Senhor, que suas dores sejam abrandadas, que sua mente clareie, que eles possam se recuperar o mais breve possível. Quero pedir, Senhor, que essa luz percorra também os vales de sofrimento deste planeta na espiritualidade. Que todos nós podemos ser agraciados por ela agora neste momento, que ela invada nossos lares, como se nós estivéssemos aqui, nesta casa. Que essa vibração chegue em todos os lares daqueles que estão assistindo este maravilhoso estudo. Esteja conosco, Senhor, que assim seja. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande voltar aqui a essa casa que traz tanta ajuda na nossa vida, essa doutrina, e nós ficamos muito recompensados quando nós temos a oportunidade do serviço, a oportunidade da tarefa, e hoje me coube vir aqui para a gente trazer um tema que foi proposto para nós sobre os mundos transitórios. Então, nós vamos fazer o nosso estudo e gostaria de dizer também que se houver alguma dúvida e esteja dentro do meu conhecimento de poder responder, eu vou responder com a maior alegria. Vocês podem me perguntar. Se eu não souber responder, eu vou pesquisar e depois eu retorno, tá? Mas podem perguntar. Então, nós vamos começar o nosso estudo hoje falando de Jesus, lembrando o Rabi da Galileia, o Senhor, o nosso mestre amado. Era a época da Páscoa, né? E Jesus corria um risco muito grande, a sua mãe muito preocupada, porque o Sinédrio já estava fechando o cerco de todas as formas para tentar prender Jesus. Mas Jesus sabia que ele tinha uma missão, e como Jesus, um espírito crístico, ele já sabia de tudo que estava prestes a acontecer, sabia que dentro de poucas horas já ele seria capturado, preso, torturado, martirizado. Então, na cidade de Jerusalém, na parte baixa da cidade, onde ficava o casario mais pobre, né? As casas mais humildes, Jesus estava lá reunido com os seus discípulos, uma casa simples, mas uma casa confortável, e no piso superior, num cômodo de mais ou menos 6 metros de comprimento, a anfitriã da casa, Maria Marcos, que era mãe de João Marcos, que viria a ser um dos 4 evangelistas, né? Maria Marcos acomodou todos lá em cima, numa mesa. Jesus tinha 6 apóstolos de um lado, 6 apóstolos de outro. Todo o ministério de Jesus, toda a vida de Jesus foi muito marcante, mas nós temos passagens que marcaram mais ainda, e essa da última ceia é uma delas.
Então Jesus começa dizendo para aqueles homens simples, pescadores, os apóstolos que estavam ali com ele começa dizendo assim: amados, desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco, pois, em verdade vos digo, que não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus começa a falar, Jesus começa, primeiramente, ele cinge uma toalha, ele vai lavar os pés dos discípulos, depois ele vai partir o pão, ele vai tomar o vinho. É um episódio, uma passagem tão marcante que daria um seminário de 5 horas. E os apóstolos não sabiam, mas aquilo ali era uma despedida de Jesus, que, como eu falei, ele já sabia que em algumas horas ia estar preso. Então, em determinado momento, ele vendo os apóstolos receosos, meio assustados com as coisas que Jesus falava, ele fala para os apóstolos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há várias moradas. Se assim não fosse, eu já vou teria dito. Eu vou preparar-vos o caminho. E depois que eu me for e houver preparado o caminho, voltarei e vos tomarei para mim, de modo que, aonde eu estiver, vós estareis também. Então, Tomé, ele fala ainda, ele acrescenta: confiai, pois sabereis o caminho para onde eu vou. E Tomé questiona, Tomé pergunta e fala: mestre, nós não sabemos para onde vais. Como poderíamos saber o caminho? E Jesus acrescenta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 14. E principalmente o que interessa para nós nessa fala está entre os versículos 1 e 3 do capítulo 14 de João. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, o que Jesus quis dizer com isso? E depois vem a doutrina espírita, o Consolador prometido, porque logo depois dessa fala ele acrescenta: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que fique eternamente convosco. E ele diz: o mundo não o perceberá, porque o mundo não pode ver e o mundo não o conhece. Quanto a vós, vós o conheceis, porque ele está em vós e permanecerá convosco. Então, o Consolador prometido, que a gente sabe é a terceira revelação, é a doutrina espírita, ela vem e vem trazendo para nós explicações de coisas que Jesus tinha dito lá atrás e que não ficaram bem compreendidas. A doutrina espírita vem aclarar agora para nós. Nós sabemos que existem muitos fundamentos, muitos postulados, alicerces da doutrina espírita, mas quem começa a estudar a doutrina espírita vai ver que existem cinco fundamentos básicos da doutrina espírita: a existência de Deus, a imortalidade da alma, né? A morte não existe, tem o mundo espiritual, os espíritos, nós somos imortais, o corpo físico fica e a gente volta à vida espiritual.
tem a comunicabilidade com os espíritos, que é aquilo que a gente chama de mediunidade, o intercâmbio entre esses dois planos, o plano espiritual e o plano físico, e tem também a pluralidade das existências, que é a reencarnação. Nós temos uma vida, mas com várias existências, e o quinto postulado seria a pluralidade dos mundos habitados. Então, nós sabemos que existem muitos mundos habitados. Então, existem, na casa de meu pai, há várias moradas. A gente sabe que existem, dentro de cada orbe, de cada planeta, várias dimensões espirituais, várias esferas espirituais. E existem também os bilhões, trilhões, a infinidade de mundos, planetas, orbes, nas galáxias, nos sistemas solares. Então, a doutrina espírita vem dizer para nós que todos esses mundos são habitados. Então, para que a gente possa dar só uma explanada, que não é bem esse o nosso assunto, mas a gente sabe que existem 7, no nosso planeta, conhecidas 7 esferas espirituais. Nós sabemos que o planeta Terra é um grande magneto que projeta em direção ao espaço um campo magnético ativo e diferenciado, que dá origem e que mantém essas esferas espirituais. Então, segundo o benfeitor espiritual André Luiz, existem 2 dessas 7 esferas que estão no núcleo interno da Terra. Lá, as mais profundas, que são denominadas de abismos, depois temos as trevas, depois a crosta terrestre, aí depois da crosta nós temos o umbral, e os espíritos dizem para nós também que essas esferas, elas existem subdivisões nessas esferas, No umbral, por exemplo, nós sabemos que existe um umbral grosso, que é aquele umbral mais pesado, aquele umbral mais, E existe o umbral que é o umbral médio e o umbral fino, que é denominado só umbral. Então, nessa esfera espiritual, denominada umbral, nós temos 3 subdivisões que foram trazidas para nós, justamente até por André Luiz. E até a cidade espiritual Nosso Lar está situada no umbral médio, da segunda para a terceira esfera do espiritual, dentro do umbral. Depois do umbral, nós temos a esfera que se denomina artes, cultura e ciência. Depois o amor fraterno universal. E a última esfera mais elevada seria a diretrizes planetárias, Os espíritos nos dizem que do núcleo para fora, a vibração, porque cada uma dessas esferas, elas têm uma vibração diferenciada. E conforme vai se distanciando do núcleo, essas esferas, elas vão tendo uma vibração mais elevada, mais depurada, E também, em relação aos mundos, a doutrina espírita vem nos trazer, e nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que denomina-se justamente há muitas moradas na casa do Pai, os espíritos trazem para nós que nós temos os mundos primitivos, são mundos destinados a abrigar aqueles espíritos recém-saídos das mãos do Criador.
Depois temos num segundo patamar, numa segunda escala, os mundos de provas e expiações, que são um mundo onde o planeta Terra está situado, ou melhor dizendo, o planeta Terra se encontra atualmente como mundo de transição, porque ele está em transição para a regeneração. Nós sabemos que esses mundos de regeneração são mundos intermediários entre os mundos de prova, expiação e os mundos felizes, que acima de mundos de regeneração vem mundos ditosos ou mundos felizes, que são mais adiantados do que os nossos, e depois temos até os mundos celestes, né? E também temos os mundos transitórios, que agora chegamos no assunto do qual nós viemos falar. Mundos transitórios. Numa das evocações que Allan Kardec promovia justamente para estudo, Allan Kardec, ele evocava os espíritos de luz, os espíritos superiores, para que trouxessem respostas às indagações, às perguntas, durante a formulação das obras básicas, né? Então, numa dessas evocações, o espírito Mozart, que habita um outro mundo, um mundo mais elevado, vinha falar a Kardec justamente sobre os mundos, e Mozart falava como era a vida nos mundos mais elevados, e espontaneamente ele fala sobre os mundos transitórios. E Allan Kardec, naquele espírito dele de indagação, de querer saber mais, de pesquisar, de estudar, ele posteriormente, ele evoca o espírito Santo Agostinho, e Santo Agostinho, ele vem trazer para nós algumas respostas às perguntas de Kardec, que estão aqui no Livro dos Espíritos, mais precisamente nas questões de 234 a 236. Mas temos aí questões que têm subdivisões. Então, vamos começar falando sobre os mundos transitórios. Na questão 234, Allan Kardec interroga os espíritos da seguinte forma: como já foi dito, existem mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? A resposta dos espíritos: sim, existem mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos nos quais eles podem habitar temporariamente, lugares como se fossem acampamentos ao ar livre, lugares que sirvam de ponto de repouso para uma erraticidade demasiado longa, estado esse sempre um tanto penoso. São, entre outros mundos, continuam os espíritos dizendo, são, entre outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que aí podem alcançá-las, e que aonde vão gozar de maior ou menor bem-estar. Então, vocês veem, Allan Kardec pergunta se existem mundos que são exclusivos, que são mundos que são destinados para os seres errantes. Nós já tivemos há pouco uma palestra, se eu não me engano, tivemos uma palestra da nossa companheira Cristina Braga, que falou sobre há muitas moradas, sobre os vários tipos de mundo,
e tivemos uma palestra do Cássio, que falou sobre espíritos errantes. O que são os espíritos errantes? E está lá na questão 230 224 do Livro dos Espíritos. Os espíritos, durante o intervalo de uma reencarnação até a outra próxima reencarnação, nesse tempo que chamamos de tempo de intermissão, no espaço entre duas reencarnações, no mundo espiritual, a alma passa a ser denominada de espíritos errantes. Não porque são espíritos que erram, porque são espíritos que ainda estão em evolução. Aí, na questão 226, Kardec pergunta, mas todos os espíritos que estão no mundo espiritual são espíritos errantes? Não, porque os espíritos perfeitos, que não necessitam mais de reencarnar, eles já não são mais considerados espíritos errantes. Todos aqueles que estão a caminho de evolução, que precisam retornar ao mundo físico, retornar à matéria, ao corpo físico, e são espíritos errantes no intervalo dessas reencarnações. Então, existem mundos que são particularmente destinados a esses espíritos, que são, segundo Kardec, espécies de acampamentos ao ar livre, de lugares onde eles podem repousar de uma erraticidade demasiado longa, estado que é para eles penoso. Mas os espíritos vão para esses mundos somente para descansar? Não. Eles vão para descansar, e nós vamos ver daqui mais para diante, eles vão para estudar, para se preparar. Perdão. Então, cada mundo... Oi? Obrigado. Então, cada mundo, isso é uma outra coisa que a gente tem que ver. Ele diz no final, são, entre outros mundos, posições intermediárias graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que aí podem alcançá-las, ou seja, de acordo com o grau evolutivo de cada espírito, ele vai para esse mundo transitório ou para um mundo transitório mais adiantado. Então, esses mundos, eles são posições intermediárias, que estão de acordo com a graduação, com a natureza dos espíritos. Tá? Vamos prosseguir mais adiante para a gente poder entender melhor. Essa foi a questão 234. Na questão 234A, Allan Kardec pergunta para os espíritos: os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? A resposta dos espíritos para Kardec: sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los para irem aonde devam ir. Imaginai-os como aves de arribação que pousam numa ilha para aí aguardarem que se refaçam suas forças a fim de seguirem o seu destino. O que os espíritos... primeiro, Kardec pergunta, né? Se o espírito está lá naquele mundo errante, naquele mundo transitório, ele pode sair daquele mundo? Pode deixar aquele mundo? E os espíritos ele diz, pode deixá-los à vontade, na hora que eles quiserem? Kardec diz que podem deixar para irem aonde devam ir. Isso é uma outra coisa que a gente tem que entender. Os espíritos não podem ir aonde eles bem querem, aonde eles desejam. Por exemplo, os espíritos, eles não podem ir a mundos superiores ou a esferas espirituais superiores, de acordo com a sua natureza perispirítica, o seu grau evolutivo.
Então, eles podem deixá-los? Podem, mas para irem aos lugares aonde eles podem ir, aonde eles devam ir. Aí, olha como os espíritos, olha a beleza da resposta que os espíritos dão. Eles dão uma figuração para nós. Olha, imaginem esses espíritos como aves migratórias que vão lá e quando aparece uma ilha, essas aves pousam nessas ilhas para descansarem, para repousarem, para guardarem que se refaçam as suas forças, a fim de que possam depois seguir a viagem. É o que acontece com os espíritos errantes nos mundos transitórios. Eles estão lá, por isso que é mundo transitório, eles estão lá temporariamente, aurindo novas forças, estudando, aprendendo, se preparando para que possam seguir a viagem. Que viagem é essa? Todos nós somos viajores. Estamos numa viagem a caminho da evolução. E nessa viagem a caminho da evolução, nós sabemos que vamos passar por muitas moradas. Hoje estamos nesse planeta Terra. Sabemos que na nossa jornada evolutiva, nós não vivemos sempre aqui nesse planeta. Na nossa condição de espíritos primitivos, provavelmente habitamos outros orbes. E agora estamos aqui nesse planeta, mas ficaremos eternamente na Terra? Não. Seguiremos em frente, como muitos outros espíritos que a gente tem conhecimento, que as obras básicas mesmo dizem para nós, como é o caso de Mozart, que encarnou na Terra, mas agora já está no mundo mais evoluído, nós também. À medida que formos nos depurando, nós seguiremos em frente e habitaremos outros mundos um dia. Então, essa foi a questão 234. Na questão 235, Kardec pergunta para os espíritos. Os espíritos progridem durante a sua estada nos mundos transitórios? Olha a resposta: certamente. Os que assim se reúnem o fazem com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para dirigir-se a lugares melhores e alcançar um dia a posição que os eleitos atingem. Então, Allan Kardec pergunta: durante a estadia nos mundos transitórios, o espírito também progride? Na questão 230, Kardec já havia perguntado aos espíritos se durante a nossa estadia no mundo espiritual, a gente também progride, ou a gente só progride quando encarna na Terra. Os espíritos dizem que não, que a gente pode progredir segundo a nossa vontade. É sempre assim. Quem tem mais vontade, quem tem mais determinação, quem se esforça mais, quem trabalha mais, quem estuda mais, logicamente progride mais. Aqueles que ainda estão demovidos daquela força de vontade, de querer se melhorar, de querer mudar, esses também vão progredir, mas vão demorar mais tempo. Então, Kardec pergunta: nos mundos transitórios também é assim? Os espíritos vão progredir também? Certamente, eles dizem, porque eles lá se reúnem também para se instruírem. Olha, nos mundos espirituais, no mundo espiritual, os espíritos participam de trabalhos, de tarefas, participam de grupos de estudo sempre, os espíritos têm várias assembleias, vários grupos de estudo. Então o espírito, ele vai estudando, ele assim,
vai participar de algum trabalho de caridade, de algum projeto no bem, no amor, na caridade, e assim sendo, durante a estadia no mundo espiritual, o espírito estudando, trabalhando, servindo, ele vai progredir, mas dizem os espíritos que é necessário que a gente encarne, porque nós, no mundo espiritual, nós aprendemos ideias novas, ensinamentos novos, mas temos que transformar esses ensinamentos em aprendizado. E como a gente transforma ensinamento em aprendizado? Colocando em prática, vivenciando. Hoje a nossa dificuldade, né? Nós sabemos, somos espíritas, que temos estudado tanto, que temos lido as obras básicas, temos lido várias obras, são tantos livros que nós não damos conta de ler esses livros todos. Então são muitas informações, muito conhecimento, muito estudo, mas será que a gente aplica? Primeiro, a pergunta, a gente sente a doutrina? A gente vivencia o que a doutrina ensina? Ainda não conseguimos. A gente está lá e cá, naquela tentativa de transformar conhecimento em aprendizado, praticando, vivenciando. Então, é isso que a gente está aqui na Terra tentando fazer. Essa foi a questão 235. Na questão 236, os espíritos Allan Kardec pergunta aos espíritos: pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos seres errantes? Então, essa é a pergunta de Kardec. Pela sua natureza especial, esses mundos, os mundos transitórios, se conservam perpetuamente destinados para os seres errantes? A resposta: não. Sua posição é apenas temporária. Então, os espíritos vão dizer para Kardec que esses mundos, eles não vão ser perpetuamente transitórios. O mundo pode ser, o planeta, ele pode ser hoje mundo transitório, e daqui a anos, séculos e séculos depois, ele pode deixar de ser mundo transitório. Essa é uma condição temporária desses mundos. Então, não vão ser mundos transitórios, vão se conservar perpetuamente como para os seres errantes. Isso é temporário, é uma posição temporária. Essa foi a 236. Na 236A, Allan Kardec pergunta para os espíritos: esses mundos são, ao mesmo tempo, habitados pelos seres corpóreos? Então, olha que Kardec pergunta que nesses mundos, os mundos transitórios, eles também são habitados, além dos espíritos errantes, eles são habitados por espíritos com corpo físico, seres corpóreos. Os espíritos dizem não, porque sua superfície é estéril. Os que os habitam não precisam de nada. Então, são mundos estéreis. Quem vive nesses mundos, os espíritos errantes, eles não têm as mesmas necessidades que a gente tem. Sensações físicas, eles não têm essas necessidades. Então, são mundos, já diz lá na primeira pergunta 234, que são mundos particularmente destinados para os seres errantes. Então, nos mundos transitórios, só espíritos habitam. Questão 236b. Essa esterilidade
é permanente e resulta da sua natureza especial? A resposta de Kardec para os espíritos: essa esterilidade pergunta se esses mundos vão ser permanentemente. E essa esterilidade especial, não, os espíritos até já haviam estéreis. Essa foi a 236B. Na 236C, eles perguntam assim. Kardec pergunta aos espíritos: então, esses mundos são desprovidos de belezas naturais? Olha a resposta dos espíritos. A natureza se reflete nas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que chamais de belezas naturais. Então, como os espíritos dizem que esses mundos são estéreis, que a superfície dele é estéril, e quem habita lá não tem necessidades físicas nenhumas, então Kardec diz: esses mundos esses mundos não têm nenhuma beleza natural, não são mundos com aquela natureza exuberante, e os espíritos dizem que não, que a beleza, que a natureza se reflete nas belezas da imensidade, e que não são menos admiráveis do que aquilo que para nós, o nosso conceito. Veja bem, nós ainda somos espíritos muito acanhados no sentido de pouco conhecimento, de pouca visão, de pouca experiência. Aquilo que para nós é bonito, feio, é ainda assim um conceito que é um conceito muito acanhado. E os espíritos respondem que esses mundos têm sim as suas belezas. Na questão 236D, porque a última foi a questão 236C, ele pergunta: já que a natureza desses mundos é transitória, já que a sua natureza é transitória, o nosso planeta Terra um dia será contado entre esses mundos? Então, olha o que Kardec pergunta para os espíritos. Se o nosso planeta, se a Terra, um dia vai ser um mundo transitório. E olha o que os espíritos respondem: ela já o foi, ela não vai ser, ela já foi. E na última pergunta, 236D, Kardec pergunta: em que época? Aí os espíritos respondem: durante a sua formação. Então, o nosso planeta, quando estava aquela formação bem naquele estado primitivo, ele foi um mundo habitado por seres errantes, um mundo transitório. Os espíritos aí, nós temos um comentário de Kardec dizendo assim: na natureza, nada é inútil. Cada coisa tem um objetivo, tem uma destinação. Nada é vazio, tudo é habitado, a vida por toda parte. Então, os espíritos, Kardec diz, né, que durante a longa sucessão dos séculos que se passaram, antes do aparecimento do homem na Terra, durante os longos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas,
antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, quando naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em ebulição, em confusão, não havia ausência de vida na Terra. Seres que não tinham as mesmas necessidades que a nossa, nem as mesmas sensações físicas, já habitavam, encontravam refúgio aqui na Terra. Então, ele faz uma reflexão dizendo que tudo que é da criação de Deus, porque questão 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária, porque a gente sabe que tudo tem uma causa, né? E a causa primária é Deus. Isso significa que tudo emana de Deus, tudo parte do Criador. Então, o nosso Criador, o Pai, ele não faz nada, ele não cria nada sem uma destinação. Deus não faz nada sem um objetivo. Por que que o homem acredita que dentre trilhões de galáxias, uma planetinha insignificante, pequeno, porque dentro de uma infinidade de mundos, só a Terra seria habitada? Por que Deus faria todo o universo só para recriar os nossos olhos, as nossas vistas, só para enfeitar as noites? Isso seria menosprezar a grandeza do Pai, do Criador. Todos os planetas, todos são habitados. Todos, a vida em toda parte, só que o espírito, conforme ele progride, conforme ele evolui, ele vai se depurando e deixa de ter as mesmas necessidades que nós, no estágio que nos encontramos, nos arrastando aqui com esse corpo físico, esse corpo ainda tão suscetível às vicissitudes, ainda temos tantas doenças, tantas mazelas, tantas necessidades. O espírito que vai evoluindo, vai depurando o seu perispírito, o seu corpo espiritual, ele vai deixando de ser suscetível às doenças, vai deixando de ter necessidades que hoje nós temos, e cada mundo desse está adequado às necessidades daqueles espíritos. Os nossos cientistas, nos dias de hoje, têm feito os programas espaciais, mandando sondas, mandando naves até tripuladas para outros planetas, para outros lugares, procurando vida, mas procuram vida igual à nossa aqui na Terra, porque eles acham que todos os seres são de acordo, têm as mesmas necessidades que a nossa. Quando eles entenderem que a vida existe em todos os planetas, mas não de acordo com as mesmas necessidades que a nossa, eles vão começar a entender. Isso vai levar algum tempo, mas nós estamos vendo que a ciência e a doutrina espírita, ao invés de divergirem, elas estão convergindo, né? Kardec, quando ele organizou a doutrina espírita, quando codificou a doutrina, ele disse lá que se um dia a ciência comprovasse que algum postulado da doutrina espírita fosse falso, não fosse verdadeiro, que nós ficássemos com a ciência. Já se passaram quantos anos, meus amigos, desde que a doutrina espírita surgiu? Até hoje,
nenhuma vez, por mais de... Olha que eles tentam, hein? Eles têm tentado de todas as maneiras colocar por terra, mas até hoje a ciência não conseguiu derrubar nenhum dos postulados da doutrina espírita, né? Então, meus irmãos, todos os mundos são habitados, a vida por toda parte. O nosso Criador não faz nada, não cria nada sem objetivo. O nosso planeta, lá atrás, naquele período de imperfeição, onde as placas tectônicas estavam se acomodando, os elementos estavam em confusão, era um caos total, mas mesmo ali já havia vida do nosso planeta. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né? É isso aqui que a doutrina espírita traz para nós, e gostaria de saber se tem alguma dúvida, alguma questão. Não, eu queria... Pode. O nosso amigo Clarence, nós estávamos programados dele iniciar com a gente ambientalizando. Sim. Infelizmente tivemos um problema no link e não foi possível ele estar com a gente no começo da palestra. Mas ele está aqui agora e eu vou abrir para ele aqui o microfone, para ele tocar fazer encerramento, e te convido para fazer a prece. Tá bom, final, então tá bom. Né, Clarence? Nós estamos ao vivo. Tá bom. Seja bem-vindo, Clarence. Agradecemos, Senhor, esse momento de paz. Nós aqui em vibrações fraternais. Clarence está tocando uma música. Nós vamos fazer essa ambientação e já nos preparando para a nossa prece de encerramento. E na dor seja o amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, esse momento de paz. Nós seguimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz ao bem, a alegria ou na dor. Seja o amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Pode fazer a prece? Vamos fazer a prece.
Então, meus irmãos, vamos agora elevar os nossos pensamentos ao alto e numa postura de agradecimento pela fé, pela confiança que nós temos em Deus, porque é muito fácil a gente acreditar em Deus, é muito fácil quando tudo está bem, quando não estamos passando por dificuldade, quando está tudo, a nossa família, todos bem, com saúde, nós agradecemos a Deus, nós sorrimos, nós estamos bem-humorados, mas nós, meus irmãos, nos encontramos num momento grave, num momento difícil, onde muitos irmãos nossos estão passando por dificuldades, ou na parte da enfermidade, que a enfermidade é uma prova, ou então outros tipos de dificuldade. Quantas pessoas, quantos chefes de família perderam o emprego, perderam a renda, quantas famílias estão desamparadas, passando mesmo necessidade a ponto de não ter nada para comer em casa, quantas pessoas estão em situações de aflição, de angústia, de desespero. A gente vê pessoas andando pela rua que não sabem nem para onde vão, estão sem vida, estão, desorientadas as pessoas agressivas, desarmonizadas, descontroladas, porque estão sem equilíbrio emocional, um momento difícil. Mas aqui nós estamos elevando o nosso pensamento, abrindo os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus, porque nós enxergamos, mesmo diante de todo esse cenário de dificuldades, nós enxergamos a providência divina agindo, amparando, socorrendo. A bondade de Deus é incomensurável. Nada que nos acontece para nos ferir, para nos magoar, para nos abater, para que a gente venha chorar. Nada, tudo é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Queremos começar essa prece dizendo: Senhor, obrigado porque nós somos felizes. Obrigado pelo teu amor, pelo teu amparo, porque, Senhor, jamais, em segundo nenhum, em minuto nenhum, nós estamos sós. Estamos sempre sendo amparados. Agradecemos ao Senhor e Mestre Jesus, que é o nosso pastor. Jesus nos conduz pelos caminhos da vida, nos momentos de alegria e de felicidade, mas nos momentos de tristeza, o nosso pastor está sempre ao nosso lado. A mãe querida, a mãe amorosa, a mãe querida, santíssima, de delicadeza, de ternura, de carinho, Maria. Obrigado, mãezinha, que cuida do nosso coração. Nos momentos em que o coração aberta, nos momentos de preocupação, de dificuldade, nos momentos de aflição, é Maria que vem em nosso socorro, nosso auxílio. É Maria, o mentor, o protetor, o amigo de todos nós, dessa casa, e dos amigos, companheiros espirituais que estão todo o tempo ao nosso lado. Senhor, nós queremos agradecer pelas oportunidades que temos recebido, Senhor, de passar pelas dificuldades que temos, Senhor, porque ainda somos tão frágeis, ainda somos tão instáveis, como precisamos de Ti, Senhor. Nos sustenta nos momentos de dificuldade, dai-nos a força, Senhor, de que nós precisamos para seguir em frente, nos fortalece, Senhor, nos dá sempre ânimo, esperança, força, para que a gente
possa, Senhor, se cair, levantar, sacudir a poeira e continuar caminhando. Queremos dizer, Senhor, que essa doutrina é um farol, é uma luz no nosso caminho. Queremos agradecer por essa casa, por essa doutrina que tem nos sustentado nesse momento desde misericórdia. Jesus de Nazaré, médico dos médicos, Jesus fez os cegos voltar a enxergar. Ele fez com que os paralíticos se levantassem e voltassem a andar. Ele fez com que as feridas dos leprosos sumissem. Ele falou para Jesus: tudo é possível. Ele é o médico de todos os médicos, de almas. E aqui, Senhor Jesus, nós pedimos pela dona Manuelina Terezinha Silva Santos, que está sendo operada nesse momento lá no Hospital Regional de Araruama, fazendo uma cirurgia, que corra tudo bem, as equipes médicas e espirituais possam estar acompanhando a dona Manuelina. Nós queremos agradecer a Ti, Senhor Jesus, pela minha sogra, mãe da minha esposa, dona Filomena, que está se recuperando de uma pneumonia. Pela bondade, pela Tua misericórdia, ela está sendo ajudada, está sendo tratada pela equipe espiritual dessa casa. Agradecemos, Senhor, por todos nós, pelo amparo, pela ajuda que nós temos recebido todos os dias da nossa vida. Senhor, ajuda para que a gente possa enxergar as dádivas, as bênçãos que chegam até nós. E que a gente não veja só, Senhor, as dificuldades. Enfrentamos, sim, passamos por muitas dificuldades, mas como recebemos, Senhor, todos os dias. São tantas bênçãos, são tanta ajuda. Obrigado, Senhor. Por tudo que temos, obrigado. Por tudo que somos, Senhor, obrigado. Por tudo que chega até nós, obrigado. Até mesmo pelas dificuldades. Permanece ao nosso lado, Senhor, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço para você, meu irmão. Obrigado pela ajuda.